financeiramente, é um esporte caro, tá? Cara, eu vi muito caso, infelizmente, do filho querer muito, o pai querer muito, e eles virarem a vida do avesso para fazer isso acontecer. Eu não vou dizer que é errado, tá? Porque eu acho que, como pai, você deve fazer qualquer coisa para fazer o seu filho tentar seguir os sonhos dele, né? Não, e um sonho é sempre um sonho, né? A gente vive de sonhos, né? Todos os seres humanos vivem de sonhos. Só que eu acho que tem que ter um pouco de uma... O nosso esporte, infelizmente... Um freio de mão, quase. Você tem que cair na real um pouco, às vezes, de entender que esse esporte é muito caro, né? E se você não tiver as condições, mas você tem que ter você tem alguém te dando apoio, ótimo, né? Mas até mesmo se você tiver alguém dando apoio, você tem que ser muito claro e fazer a pessoa entender, a empresa, ou sei lá o que é que tá te apoiando, que é um caminho longo, né? Um caminho caro, um caminho longo, e não adianta ter financeiramente um orçamento para fazer que seja sei lá, os primeiros 2 anos de Fórmula 4 aqui no Brasil, e aí já depois para fazer uma Fórmula 3, por exemplo, onde tem alguns brasileiros esse ano, já não tem o orçamento completo. Por que você vai gastar todo o seu dinheiro fazendo... Eu acho que você tem que ser muito realista com o que você tem, entendeu? Tem vários caminhos que dá para traçar. Tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy, tem Stock Car, tem outras coisas que dá para fazer. Então, assim, se você tem os orçamentos, mas talvez não para chegar à Fórmula 1, talvez uma Fórmula Indy, seja realista e faça esse caminho. Até porque a Fórmula Indy, ela tem um caminho que eu acho muito legal, que é o Road to Indy. Isso. Que você vai nas categorias de base e você vai ganhando um orçamento para fazer a próxima categoria. E ganhando reconhecimento, ganhando experiência. Então, eu acho que quando você tem que ter esse plano na sua cabeça, você pai, ou você patrocinador, ou tá apoiando um piloto, você tem que pensar dos próximos 5, 10 anos, né? Não adianta você pensar só no ano que vem. E depois no outro ano a gente vê. Poxa, você tá gastando seu dinheiro, assim, você tá fazendo uma loteria com seu dinheiro e você tá mantendo um sonho que talvez não vai acontecer para um menino, entendeu? Então, tem que ter um plano. Você tem que fazer uma coisa acontecer, mas você tem que ter um plano realista pro futuro, entendeu? É Fórmula 1 que vocês querem? Tá bom. Quantos milhões vocês têm para gastar? Tem que fazer um plano. Você tem que ter uma noção de quanto gasta em categoria. Beleza. 2 anos de Fórmula 3, 2 anos de Fórmula 2. Mínimo. Aí tem o dinheiro para isso? Beleza, então vamos traçar o caminho, entendeu? Vamos tentar fazer. Então, e esse mínimo que você disse, só não te cortando, mas assim, é o mínimo você conseguindo o desempenho na pista, que às vezes no primeiro ano você não consegue, no segundo fica próximo, mas não chega tanto, né? E daí às vezes no terceiro é um pouco demais. Daí você passou do ponto e daí cozinhou um pouco demais. Eu acho que tem que ser sempre 2, entendeu? O ideal, se você vai chegar na Fórmula 1, tem que ser 2 anos da 3, 2 anos da 2 e pronto. E às vezes, em alguns casos, até 1 ano. As coisas acontecem tão bem pra você que vai de um ano, vai pro próximo, e daí você chegou lá. Agora, a transição do kart para a primeira experiência, o primeiro contato num monoposto. Vamos usar um monoposto como exemplo. Se você não for um vencedor no kart, você acha, quando que você tem que fazer esse salto para começar a correr de carro? Você acha que você tem que ser um vencedor no kart para fazer esse salto no carro? Ou em que ponto você tem que tomar essa decisão? Então vamos lá. A minha opinião é, você tem o orçamento, mas está bem limitado, se der tudo certo, eu vou ter orçamento até para fazer 1 ano, 2 anos de Fórmula 2 no máximo. Mas o menino, o piloto, não conseguiu vencer nada expressivo no kart. Para que você vai arriscar? Agora. Então você acha que ele tem que continuar no kart? Não. E ele desenvolvendo? Ou daí você acha que resumindo, ele tem que sair do kart? Se tem orçamento sobrando, quanto antes sair do kart e andar de carro, é a mesma coisa do kart. Quanto mais cedo você começar a andar de kart, melhor é. Se você tem orçamento sobrando, com 13, 14 anos, começa a andar de Fórmula 4, começa a treinar. Não correr, só treinar. Treinar. Porque na nossa época,
a única categoria depois do kart tinha a Fórmula Renault, mas era a Fórmula 3 praticamente, né? Não tinha a Fórmula 4 naquela época. Hoje em dia tem a Fórmula 4 que você consegue entrar com 14 anos, se eu não me engano. Mas a Renault era uma 4, mais ou menos, né? Mas a Renault não tinha na sua época e começou... Não, tinha a Fórmula Ford, né? O que eles chamavam aqui de Fórmula Ford. Então no Brasil, Inclusive, acho que a tua época era uma época diferente porque tinha mais apoio. A gente tinha um automobilismo meio de base de Fórmula forte aqui no Brasil até. Mas era mais barato também. E era mais barato. E você não, por exemplo, o Nelsinho não pegou essa fase que o Christian pegou e hoje nós temos só Fórmula 4 mesmo aqui. E que já é um orçamento muito alto. Sabe mais ou menos os valores? Eu não sei, não vou falar besteira aqui porque eu não tenho certeza, mas é um valor... Passa de 1 milhão? Passa de 1 milhão só a Fórmula 4 já, entendeu? Será aqui no Brasil? O kart... Eu conheço uns pais de kart que gastam mas 500 mil reais no kart. Mas é justamente isso que a gente está conversando aqui, né? Daí são os pais que 500 mil reais eu acho que saem um pouco fora de giro. Um ano de kart. Lógico, ele vai fazer vários campeonatos. O paulista, o brasileiro. E daí tem tudo. Tem 32 mil motores, tem 84 mil karts. É aquilo que a gente está conversando que, de repente, tudo isso, esse gasto a mais, no fim, não leva a nada. É muito mais importante você ser eficiente, você ter a certeza que você está andando em cima de material bom. Só que é muito difícil para os pais saberem isso, porque eu já vi isso, é um mecânico falando uma coisa, um preparador falando outra, o piloto falando isso, aquilo, aí ele vê o outro fazendo, sei lá, ele recebe coisas tudo quanto é lado. E a maioria desses pais, eles trabalham, né? Eles não podem ficar na pista. Às vezes até parece que falta alguém para guiar os pais. Exatamente. Isso eu acho que é a parte mais complicada. Não, então tem que achar alguém que você confie. Meu pai, quando ele achou o Aguinaldo, uma pessoa que ele confiasse, se o Aguinaldo fosse lá pra casa, Nelson, precisa comprar isso. Meu pai nem tá bom, tem que comprar mesmo? Então compra, entendeu? Mas o Aguinaldo também era muito pé no chão. Tudo bem, a gente tinha apoio da Kart Mini, tinha apoio da RBC, né? O que gastava mesmo era salário. Mas corria de arisco também, não corria? Não, eu lembro, teu kart era arisco. O meu pai praticamente não gastava, mas assim, a gente tinha os karts, o pneu tinha que comprar, os motores tinha que comprar, mas aí a preparação também era pela RBC, ele dava a preparação e tudo. Então, assim, era uma época eficiente, porque a gente andava bem. Mas o difícil é isso, né? Os pais desses pilotos estão aqui, eles recebem opiniões, 200 opiniões diferentes, né? Eles vão, às vezes, eles estão trabalhando, aí só vão no final de semana lá em Interlagos ver o filho correr. O menino não anda bem, chega em quinto, sexto. Aí vem o preparador falar uma coisa, vem o mecânico falar outra. Isso é difícil. Você tem que... Né, é importante também você achar alguém que você confie. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não sei de cabeça, mas... E depois, algumas opiniões que eles recebem são de pessoas que... Não estou falando que as opiniões estão erradas. As opiniões estão certas, porém, só viveram o mundo do kart. Durante 30, 40 anos, eles vivem aquilo lá. E é diferente de você ter experiência não só do kart, mas também de outras categorias, porque é óbvio que você vai ter uma visão muito maior do que só o mundinho do kart. Então... Que aí, nesses casos, eu acho interessante, talvez, você que não tem tempo, você é um empresário, não tem ninguém que você confie que é do meio, talvez... Aí sim você usar entre aspas, coach, que eu acho uma coisa ridícula, mas assim, uma pessoa que você vai pagar um serviço, mas vai poder te dar uma direção, exatamente. uma orientação.